Olá, alunos do 8º ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Farias e hoje estarei aqui moderando a aula da professora Silene, acompanhando no chat a resposta de vocês e espero que tenha muita participação. A aula de hoje, é recursos persuasivos. Vamos pôr na tela para eles aí, ó, o título da aula, recursos persuasivos. Pode voltar para eles. Recursos persuasivos para que te quero, né? E aí vem a sequência, o tema da aula, o uso de recursos persuasivos. Objetivo da aula, identificar em textos argumentativos o uso de recursos persuasivos, refletir acerca da função de recursos persuasivos usados na construção do ponto de vista e do valor semântico argumentativo de alguns elementos. Para tanto, a professora Silene, que está aqui ao meu lado. Olá, professora. Mauro, olá, estudante do 8º ano, professores, pais e todos que nos acompanham. Então, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Como o professor Mauro mencionou, vamos falar sobre recursos persuasivos. Então, só lembrando aí, nós estamos numa semana de retomada. Até o dia 20, faremos atividades que já vimos em outro momento do caderno do aluno. A atividade de hoje, ela consta na página 33 do caderno do aluno, tudo bem? Do 3º bimestre. Então, assim, algumas atividades eu coloquei na ordem que eu acredito que fica mais fácil para utilizarmos. Então, na aula passada, na aula anterior, nós usamos um texto e agora tem um outro texto e na sequência só tem mais a parte gramatical. Mas agora a questão do recurso persuasivo, hoje a nossa retomada será praticamente na parte semântica, no sentido da palavra. O que aquela palavra ali no texto, ela está além. Por exemplo, não é só basta saber que é um verbo, um adjetivo, um substantivo. Ali no texto, qual o significado que ela dá todo ao contexto, tudo bem? Então, para pensar sobre argumentos, que vocês gostam de argumentar, nós usamos argumentos o tempo todo, tem uma questão aí, eu quero saber. Em qual momento, ou em qual circunstância você utilizou o seu melhor argumento? Eu vou deixar aí na tela pergunta, eu quero que vocês pensem, como que foi esse argumento? O que você utilizou? Quando? Tá bom? Vamos usar fato verídico, alguma coisa, uma situação verdadeira aí. Então, eu vou dar 1 minuto para vocês colocarem em qual situação usar o melhor argumento. Voltando aqui com a participação dos alunos e professores, eu estou buscando as respostas aqui. A Progisele mandou um lembrete aqui, caderno do aluno do 3º bimestre. Na verdade, a professora se equivocou aqui, porque a gente já estaria trabalhando agora com o 3º bimestre, né? Mas nas aulas de retomadas, é o caderno do aluno do 2º bimestre, o volume 2, então está corrigido aqui. Exatamente. Bom dia para os alunos da Escola Estadual Maria de Lourdes, de Itaquera, da Leste 3, né, que estão mandando aqui. Vamos ver aqui, ó. Eu não sei qual foi o meu melhor argumento. O Lucas não está conseguindo se lembrar. Um abraço para o Lucas. A Vitória dizendo o seguinte: quando eu fui pedir para o meu pai um tênis com LED. Nossa, foi o meu melhor argumento. Aquele tênis de luzinha, piscante, então, interessante. Vamos ver se está subindo mais aqui. Eles estão mandando. Bom dia para o pessoal da PEI, Alexandre Rodrigues Nogueira, participando com a gente aqui. Vamos ver, está subindo as respostas, Pro. Aí a gente vai entrando conforme chegar aqui. Então, só para confirmar, então, relembrando, nós estamos no 3º bimestre, atividades são do caderno até o dia 20 do 2º bimestre. Então, o caderno que vocês utilizaram no 2º bimestre, nós iremos utilizar com uma outra abordagem. Por exemplo, o texto de hoje, nós focamos na aula anterior na parte do contexto, do quem estava fazendo o argumento, se o argumento era de autoridade ou não, se ele utilizou exemplos. Hoje, o foco, eu vou passar cada momento. Então, nós vamos fazer uma leitura mais detalhada
detalhada, tá? Então, relembrando, o caderno é do segundo bimestre, mas nós já estamos no terceiro, porque assim todas as escolas terão tempo suficiente de ter todo o material e também, por ser um texto longo, nós temos a oportunidade aí de verificar algumas partes que no momento não deram tempo para fazermos aí, tudo bem? Então, falaram sobre LED, quem mais? Tem mais alguma coisa sobre o melhor argumento? Não subiu, acho que eles estão pensando qual foi o melhor argumento, por exemplo. É difícil lembrar quando a gente teve o melhor argumento, né? Eu lembro que na outra vez eu falei quando eu conversava com os meus filhos para convencê-los de que eu não poderia fazer algo ou de que aquilo não sairia da forma como eles desejavam. Mas assim, a gente fica sempre em dúvida, né, quando foi o melhor argumento. Vamos ver, conforme eles mandarem aqui. Aí a Prodalva colocou assim, que a aluna Clévia diz que em discussões, né, em debates, o Rian, começaram a mandar aqui, ó, o Rian mandou assim, quando eu quis ir para Franco da Rocha a pé. Nossa. Ele queria andar. Então, depende de onde ele estava para ir para Franco da Rocha, né? Então, que estranho, vamos lá. Então, agora nessa parte, pensando sobre argumentos, eu usei muitos argumentos, uso o tempo todo. Como falou, podemos usar o exemplo dos filhos. Eu tive que utilizar os melhores argumentos quando eu fiz a minha pós-graduação, numa defesa, numa banca. Sim, é um momento de defesa, por exemplo. Eu fiz gestão de projeto, aí na hora que chegou na banca, os professores, né, o meu professor, eu fiquei até com receio, porque ele criou vários livros sobre aquele assunto. Eu falei sobre a escola PEI, PDCA, o método, né, PDCA, e na banca, professores que escreviam sobre aquele assunto. Então, ele perguntou, mas por quê? Eu tive que criar argumentos e eles, assim, contradizia, mas foi muito interessante. Então, assim, foi uma banca muito interessante, assim, foi até uma experiência de vida, tá? Então, vamos lá. Bom. Começando aí com o texto que nós vamos trabalhar, como eu mencionei, eu vou falar a página que está o texto, e vamos assim, eu vou grifar algumas partes, elementos que eu acredito que sejam muito importantes aí para nós nesse momento. Então, na tela aí para vocês. Artigo de opinião. Temos esse artigo de opinião, vamos lá, o título. Por que as indústrias farmacêuticas têm pouco interesse em investir em pesquisas e no desenvolvimento de novos antibióticos. Então, temos uma interrogação, como eu mencionei, alguns trechos eu vou grifar, porque são interessantes para esse momento. Os antibióticos, eles revolucionaram a medicina do século XX. Paradoxalmente, no entanto, as companhias farmacêuticas que obtiveram grandes lucros com a comercialização deles abandonaram as pesquisas de novos produtos. Na edição de agosto, a revista Nature discute as razões pela falta de interesse na pesquisa e no desenvolvimento de dessas drogas, cada vez mais essenciais no mundo em que cerca de 70 ou 700 mil pessoas morrem anualmente, infectadas por bactérias resistentes. No artigo é citado o exemplo da Paratec, pequena farmacêutica que está com a sobrevivência ameaçada, apesar de ter lançado, em 2019, um antibiótico, homodaciclina, contra heterobactérias, né? Heterobactérias resistentes. Então, vamos nessa primeira parte. Nós temos aqui um fato. Lembra o que é fato? É aquilo que dá para você pesquisar e comprovar. Então, os antibióticos são essenciais. Isso é fato. Eles revolucionaram a medicina. Na sequência, nós temos aqui, ó, paradoxalmente. O que é um paradoxo? Seria a ideia contrária, algo que muda o contexto. Peraí. E o autor, que no caso aqui é o Drauzio Varela, um médico especialista, ainda coloca paradoxalmente e no entanto. Nós temos aí duas ideias de contrapor o que já foi dito. Paradoxalmente e no entanto. Então, quer dizer que fica uma coisa meio que sem lógica. Peraí. Se os remédios, os antibióticos, são importantes e revolucionários, por que não estão mais investindo ou pesquisando mais sobre esse assunto? Tá? Aí no contexto fala que só uma pequena ou uma empresa que ela sobreviveu, mas ainda não é da maneira que deveria ou que se esperava. Aí continuando aí na tela para vocês. Eu coloquei aqui, ele cita qual artigo
qual revista que foi retirada as informações, nós temos nesse primeiro momento, e no caso aqui, o que seriam essas enterobactérias? Eu pesquisei, conversei com o professor até de ciências, ele mencionou assim, que essas enterobactérias são bactérias que estão em todos os ambientes, no solo, na vegetação, na água, e principalmente que causam salmonela, né? Que é aquela infecção bacteriana no intestino. Próxima parte. As grandes companhias que resistiram da área, no caso aqui, quando ele fala da área, está falando sobre as farmacêuticas, alegam que os preços praticados no mercado são incompatíveis com os investimentos necessários. Como consequência, olha que interessante aqui, ó, como consequência. Então, já tem uma explicação. A tarefa ficou por conta de pequenas empresas de biotecnologias, dependentes de financiamentos nem sempre disponíveis. Nos últimos 2 anos, 4 dessas companhias foram à falência, depois de investir uma década em pesquisas, retirando de circulação ou reduzindo muito a disponibilidade de 5 dos 15 antibióticos aprovados pela FDA desde 2010. Comercializar um novo antibiótico é uma tarefa complexa. Segundo a Organização Mundial de Saúde, apenas 14% dos que chegam a entrar na fase 1 de estudos clínicos têm chances de serem aprovados pelas agências regulamentadoras. Ou seja, então, nessa primeira parte, ele fala da agência, que no caso norte-americana, né, que faz essa pesquisa, que seria para nós como a Anvisa aqui, né, no Brasil, que a nossa é a vigilância sanitária, né? Lá também eles fazem essa parte. Para eles, pouco se consegue ter aprovação. Aí nós temos aqui mais alguns exemplos, fala quando começa e qual é a consequência dessa falta de estudo, né? Agora a segunda parte. Vamos lá. Os economistas estimam em 1,4 bilhão os custos envolvidos até a aprovação, que ainda devem ser acrescidos de dezenas de milhões para marketing e supervisão. As gigantes Merck e Eli Lilly, que produziram antibióticos na segunda metade do século passado, distribuíam esses custos entre outras divisões da companhia, recurso de que as pequenas empresas de hoje não dispõem. Apesar de aprovada para combater pneumonias e infecções de pele por bactérias resistentes, a omadarciclina, bem como outros antibióticos, é pouco atraente aos investidores por diversas razões. A primeira é a resistência bacteriana que começa a aparecer como a utilização do medicamento, característica que limita a sua vida útil. Pode continuar? Vou parar aqui nessa parte, só para mencionar com vocês. Ele coloca aqui as gigantes. Poderia ter utilizado, né, as empresas ou grandes empresas. Já coloco aí para perceber, né, enfatizar que são grandes empresas, né, do ramo, as gigantes, ok? Depois continua falando, assim, distribuir esses recursos. Fala sobre a questão que é importante aí pensar. Ó, apesar de, quando aparece no texto, este aqui nós vamos utilizar em outro momento. O que é esse apesar de? Então, está colocando as situações que essas empresas grandes, farmacêuticas, fizeram, produziram, mas apesar da ideia que muda tudo que foi dito lá. Nossa, eu não concordo com que certa parte lá da ideia principal. Consegue perceber essa apesar de? Então, continuando aí, vou pedir para o professor continuar a leitura. Vamos lá. A segunda é a duração da antibioticoterapia, geralmente medida em dias ou semanas, no máximo. A terceira é a dimensão do mercado. O Centers for Disease Control and Prevention calcula que ocorram 2,8 milhões de infecções anuais por bactérias resistentes nos Estados Unidos. Número bem menor do que os 7,4 milhões de americanos com diabetes que fazem uso diário de insulina por ano. Os especialistas estimam que, para se tornar viável, o antibiótico deve atingir vendas de 300 milhões de dólares anuais, no mínimo. Assim, o mercado inteiro para heterobactérias resistentes renderia no máximo 290 milhões de dólares por ano. Orçamento que daria suporte a apenas um antibiótico novo contra esses germes causadores de tantas mortes pelo mundo. As bactérias se tornam cada dia mais resistentes. No decorrer do século XXI, corremos risco de voltar ao tempo em que assistíamos às mortes por infecção sem medicamentos para impedir
o desenlace. Ok, alguns momentos o texto voltou para a primeira parte, mas é só para lembrar o seguinte, o professor leu e explicou lá, falamos do apesar de, que mudava ali o contexto, é uma ideia contraditória à ideia principal, aí na sequência ele coloca lá, ele começa a enumerar os argumentos, coloca a primeira situação e aqui na segunda parte coloca a segunda ideia, ou a segunda situação que contrapõe o que foi dito antes, então já começa aqui, ó. Lá nós paramos na primeira, aqui ele diz a segunda, né, então ele está enumerando as situações para justificar ou justificar os argumentos ali. Aí depois da segunda, ele coloca até nessa ordem. A terceira, então, a primeira ideia nós vimos lá, a segunda é que essa ideia, que os antibióticos, essa antibioterapia, que é uma palavra bem grande e complexa, ela só significa que o uso de antibióticos, nós usamos ele com um modo restrito, por exemplo. O antibiótico não pode passar de semanas, no máximo, como está falando aí, semanas, porque é algo muito danoso, faz muito mal à saúde. Nós vimos aí que o uso antibiótico, tanto que precisa, né, de uma fiscalização, você precisa de uma receita para poder utilizar, e até por conta da automedicação, e o nosso organismo cada vez mais não produzir mais a questão de ficar super resistente a essas bactérias. Aí, continuando aqui, aí nós vimos, ele explica a primeira situação, a segunda, a terceira, e aqui no final, nós vimos que ele já deslancha quando fala o seguinte, olha no contexto no finalzinho, no decorrer do século XXI, corremos o risco de voltar ao tempo em que assistíamos às mortes por infecção, sem medicamento para impedir esse deslance. O que acontece aí? Está falando, nós percebemos bem mais a opinião do especialista. Será que ainda, depois de toda essa tecnologia, de toda essa conversa, ainda pessoas podem morrer porque não tem antibiótico suficiente? Será, professor Mauro? Absurdo, né? Absurdo. Então, com tantas pesquisas... com a leitura. Ok. Então, assim, eu pensei nesse momento que vocês pudessem, então, abordar, verificar que esse texto argumentativo, ele coloca, então, algumas citações, argumentos de autoridade, cita fontes confiáveis. Aí, no segundo momento, ele elabora. Nós temos aí a progressão temática que nós falamos, vai falando o primeiro exemplo, o segundo, o terceiro. E, no final, ele deslancha aí falando que será que ainda podemos morrer ou pessoas podem morrer porque não dão mais acesso ou credibilidade ou facilitam as pesquisas, né? Então, vamos lá. Sobre o texto lido, eu quero que vocês pensem o seguinte. Tem duas questões, eu vou dar 2 minutos e vou botar uma parte aí no texto para facilitar a vida de vocês, tá bom? Qual é o assunto discutido no texto? Acho que ficou bem fácil, bem claro, falamos bastante. Depois a questão 2, sobre o segundo trecho, né? Sobre o segundo texto, no caso, o trecho ali. Quais as causas e as consequências que as indústrias ou das indústrias farmacêuticas investirem pouco em pesquisas e no desenvolvimento de antibióticos? Quais são as causas? Isso pode interferir no nosso dia a dia, se elas investirem ou não, se elas pesquisarem ou não? Então, eu vou dar 2 minutos para vocês pensarem no contexto e vou botar só um slide lá que tem algumas informações que vocês poderiam utilizar. 2 minutos.
A gente está de volta aqui, vou acompanhar as respostas que os alunos mandaram. A aluna Lucielen, da Procerlene, diz o seguinte: uso de antibióticos é o tema, né? O assunto sobre os antibióticos que mudaram a medicina, da aluna Sofia. A outro aluno mandando aqui, a Carruan, acho que é Carruan, alguma coisa aí. Desculpa se eu errei o nome, tá? O texto está falando dos antibióticos. O Johnny Alex está dizendo a quantidade de dinheiro envolvido na pesquisa. Aluno da Promari, lá da Escola Vicente de Carvalho do Guarujá, também mandando as respostas aqui, dizendo que antibióticos. Alessandra, antibióticos. Ana Clara, uso de antibióticos e por aí vai. Então eles estão falando só o tema, né, Pro? As consequências, por exemplo, as justificativas, né, eles não mandaram. Mandaram o tema, que é falar sobre antibióticos que fizeram a medicina mudar. Ótimo, mas já entraram aí no contexto muito bem, já mandaram as respostas. E eu vou colocar na tela, então, de maneira simplificada, eu vou fazer só a leitura dinâmica. O assunto, então, como vocês mencionaram, são sobre as indústrias farmacêuticas, né, que elas têm pouco interesse em investir na questão dos novos antibióticos, né? E, de acordo com o texto, quais são as consequências disso? O que pode trazer para nós? O porquê que eles não investem. Então, eles falam assim, não investem porque, para eles, a produção é incompatível, ou seja, não há lucro para essas empresas e, como consequência, as empresas elas acabam pensando o quê? Não vale a pena. Então, se não vale a pena, por que eles vão pesquisar? Tudo bem? E a última questão que eu coloquei hoje para vocês aí. Então, para vocês identificarem se conseguem encontrar algum ponto de vista do articulista, ou seja, de quem está produzindo ali o texto. Eu vou pedir só, dar 1 minuto e pedir para voltar entre o texto aí para vocês terem. Não precisa ser resposta completa não, tá, pessoal? Só mandando aí o que vocês conseguem achar. 1 minuto. Vamos lá, então, agora, as respostas dos alunos dessa última pergunta. O assunto discutido no texto é sobre a falta de interesse nas indústrias farmacêuticas. Uma das causas são os preços incompatíveis, né? Estão mandando preços incompatíveis, que não tem retorno satisfatório, do aluno Gabriel, falta de interesse em investir na fabricação. Não sei se essa resposta está amarrada com a pergunta anterior, mas aí a senhora pode dar uma ajuda, né, Pro? Exato. Então, assim, o que coloquei lá na questão anterior, ela serve para essa. O momento que ele cita várias situações, por exemplo, o baixo custo, para, no caso, para as empresas. Também na situação, aí eu coloquei que não compensa por conta que as pessoas utilizam pouco tempo o antibiótico. Se usam durante pouco tempo, o uso, para eles, não compensa, que vai vender pouco medicamento, nesse contexto aí. Então, parabéns, aí foram realmente as respostas, deixei completa aí na lousa, e está nesse contexto mesmo, que seria o baixos lucros para essas pessoas, as empresas farmacêuticas, pena, né? E no caso aí, eles explicam porque nós usamos antibiótico durante pouco tempo, tá bom? Isso é muito complexo. Mas aí hoje, então, foi esse momento de retomada. Como eu mencionei, até o dia 20 nós estaremos utilizando o caderno volume 2, mas na sequência, aí, acho que nós iremos usar o caderno volume 3, vai falar um pouquinho mais sobre arte, mas esse momento é sobre os modelizadores. Até a próxima aula, como esse caderno, essa atividade nós já utilizamos, as habilidades estão no final, as habilidades aí para os professores na tela, tá? E foram essas, vou voltar um pouquinho. Opa! Muito obrigada e até a próxima aula. Obrigada, professor Mauro. Avaliem a nossa aula e até a próxima. Até a próxima, gente. Até amanhã.